Fala galera intensiva, tudo bem? Meu nome é Ivens, vocês estão aqui no meu canal e esse aqui é o nosso primeiro Sunday Paper. Ivens, o que é o Sunday Paper? O Sunday Paper vai ser o seu jornal de domingo e nele eu vou trazer para vocês as evidências científicas relacionadas ao hospital, à terapia intensiva e algumas áreas afins aí. Então sejam bem-vindos ao nosso primeiro Sunday Paper. Roda a vinheta aí. Hã? Que foi? Não tem vinheta? Ah, então tá bom. Vamos continuar então. Galera, seguinte, para o nosso primeiro Sunday Paper, eu trouxe esse artigo clássico aqui do William Scheickert com o Dr. John Kress de Sênior, um dos primeiros trabalhos, dos mais importantes aí sobre a mobilização precoce, publicado lá em 2009 no The Lancet. Para quem não sabe, The Lancet é uma das principais revistas científicas da área. O fator de impacto dela 53,254. O que significa isso? Isso coloca ela em segundo lugar na categoria dela, somente atrás do New England, que é a revista de maior relevância aí para a área médica, né? Então, uma super revista, um artigo muito legal para a gente ver. Qual que era a problemática? Então a gente vinha numa época, na década de 90, onde a gente estava melhorando os cuidados, a tecnologia, a sobrevida dos pacientes vinha aumentando, só que a gente estava vendo que às custas de muitas complicações. O paciente vinha com uma doença grave, a gente conseguia tratar, só que às custas de um tratamento muito agressivo, então o nosso paciente saía de alta com muitas complicações lá da UTI, tanto físicas quanto neuropsiquiátricas. E aí, uma das principais aí que a gente tem a fraqueza adquirida na UTI e o delírio. Então, a grande questão não era mais a sobrevivência, sim como evitar que o nosso paciente carregasse essas complicações depois de uma internação na UTI. Por quê? Simplesmente para esse paciente não sair fraco, para esse paciente não ter alguma complicação neuropsiquiátrica? Não, porque também essas complicações geram piores desfechos, tanto a curto prazo, enquanto o nosso paciente está internado, quanto a longo prazo, pode ser aí até 5 anos pós a alta da UTI. Então, essas complicações trazem piores desfechos para o nosso doente, como maior tempo de ventilação mecânica, maior tempo de internação, maior mortalidade, isso a curto prazo, e aí a longo prazo a gente pode ter os pacientes que evoluem aí com pior qualidade de vida, pior funcionalidade, não retornam ao trabalho, entre outras coisas. E como melhorar isso? Então, qual que era a hipótese do Scheickert? Que se você deixasse seu paciente menos sedado e promovesse maior mobilidade desse paciente, deixasse ele mais ativo, provavelmente a gente ia conseguir evitar essas complicações e aí melhorar os desfechos do nosso paciente. Então, para isso, o que ele fez? Qual foi a população que ele utilizou no estudo dele? Então, pacientes internados lá na UTI clínica dele, que estivessem em ventilação mecânica por menos de 72 horas, então para o paciente ser incluso no trabalho, ele tinha que estar menos de 72 horas ainda na ventilação mecânica e ter um índice de Barthel maior que 70 prévio à internação, ou seja, esse paciente tinha que ser funcional prévio à internação. O grupo intervenção, o que ele propôs para poder melhorar os desfechos desses pacientes? Fisioterapia e terapia ocupacional precoce, a partir do dia da inclusão, então assim que o paciente era incluso no trabalho, ele já iniciava a fisioterapia e a terapia ocupacional. Esse paciente era submetido também à interrupção diária da sedação, então todos os pacientes passavam por uma interrupção diária da sedação para ficar menos tempo sedados. E o grupo controle, qual foi o grupo que ele comparou? Aqueles pacientes que faziam fisioterapia e terapia ocupacional também, só que somente após a solicitação médica, e aí ele fala que a realidade na unidade dele era que esses pacientes demoravam em torno de 10 a 14 dias para iniciar essa fisioterapia e terapia ocupacional na época, e também faziam interrupção diária da sedação. Então os dois grupos recebiam interrupção diária da sedação. E o que ele mediu? Quais eram os resultados, né, os desfechos que ele queria ver? Retorno à independência funcional, número de dias com delírio, dias livres da ventilação mecânica e o tempo de internação tanto na UTI quanto no hospital. Ele dividiu os pacientes em dois grupos, um grupo controle, que recebia o tratamento padrão da época, que era fisioterapia e terapia ocupacional somente após a solicitação médica, que era de uma maneira infrequente, demorava em torno de 10, 14 dias,
e o grupo intervenção, que era o grupo que fazia fisioterapia precoce. Então, era um protocolo aplicado de maneira progressiva por uma equipe de mobilização. Quem que era essa equipe? Então, era um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, só que a enfermagem e os médicos estavam à disposição dessa equipe. Sempre que eles precisavam de alguma coisa, eles chamavam prontamente a enfermagem e os médicos iam ajudar. Como que ele dividiu o protocolo? Então, ele dividiu em 4 níveis progressivos de mobilidade, onde o primeiro nível os pacientes sedados ou não responsivos, então pacientes que estavam sedados ou em coma, recebiam mobilização passiva, 10 repetições por articulação, tanto de membro superior quanto de membro inferior. No próximo turno, após 6 horas, o paciente continuasse com o mesmo quadro, era repetida a mesma conduta, e as mudanças, né, a cada 2 horas, mudanças de decúbito. Próximo nível, pacientes responsivos ainda sem controle de tronco, então esses pacientes faziam exercícios assistidos ou exercícios ativos, exercícios de mobilidade no leito, como rolar, transferência de deitado para sentado beira-leito. Terceiro nível, paciente responsivo, agora com controle de tronco, então eles faziam exercícios de controle de tronco já sentados, fazia treino de atividade de vida diária. E o último nível, paciente responsivo, com controle de tronco e força em membro inferior, então MRC de pelo menos 3 para os membros inferiores, e aí eles faziam transferência, sentado para de pé, leito para poltrona, treino de descarga de peso, marcha estacionária e até chegar na deambulação, né? O objetivo do protocolo era levar o paciente até a deambulação. Eu vou deixar o link do artigo para vocês aqui na descrição do vídeo e vocês vão ver que no artigo em si não tem a descrição do protocolo completamente. Eles publicaram depois, em 2010, no Critical Care Medicine, um outro artigo falando sobre o protocolo, e aí depois a gente pode falar sobre esse artigo também. Posso deixar também o artigo aí para vocês na descrição, deixar um comentário pedindo se vocês quiserem o link, tá joia? Resultado desse protocolo: apenas um evento adverso grave entre 498 sessões, que foi uma queda de saturação abaixo de 80%, ou seja, um protocolo bastante seguro. Apenas uma perda de dispositivo, perdeu uma pressão arterial invasiva que estava na artéria radial, e apenas 4% das sessões tiveram que ser interrompidas por algum critério de segurança, que foi ou a sincronia ou a agitação, no caso dessas 19 sessões aí que tiveram que ser interrompidas. Então, poucas sessões também interrompidas por critérios de segurança. O que ele conseguiu com isso? Então, o tempo que o paciente demorava da intubação para a primeira sessão de fisioterapia, no grupo controle era de 7,4 dias, enquanto no grupo intervenção foi de 1 dia e meio. Então, por isso, o precoce, olha quanto tempo demora o grupo controle, 7,4 dias, uma semana, enquanto no grupo intervenção, que fez a mobilização precoce, demorou apenas 1 dia e meio até a primeira sessão de fisioterapia. Quando a gente olha para a distância que o paciente conseguia caminhar no momento da alta hospitalar, olha o grupo controle, 0, o paciente do grupo controle não conseguia caminhar no momento da alta, enquanto o nosso paciente do grupo mobilização precoce deambulava 33 metros no momento da alta hospitalar. O tempo que esses pacientes demoravam para atingir os marcos de mobilidade também diminuía muito. Lá no grupo controle, em média, 6 dias para sair da cama, ficar em pé, marchar, fazer transferência para a poltrona, mais de 7 dias para começar a deambular, enquanto no grupo que fez fisioterapia e terapia ocupacional precoce, 1,7 dias para sair da cama, 3 dias para ficar em pé, marchar e fazer transferência para a poltrona e 3,8 dias para deambular. Então, basicamente, aí metade do tempo para todas as atividades. AVDs que esse paciente conseguia sair do hospital fazendo independentemente. Então, quem estava no grupo intervenção saía do hospital fazendo 6 AVDs de maneira independente, enquanto quem estava no grupo controle saía fazendo somente 4. Outras coisas importantes: retorno ao estado funcional. Quantos pacientes conseguiram retornar ao estado funcional independente, né, prévio à internação? No grupo intervenção, 59% dos pacientes, enquanto no grupo controle só 35% dos pacientes. Então, quem faz a terapia precoce aumenta a chance de ter retorno ao estado funcional independente. Tempo de delírio, tanto na UTI quanto no hospital, caiu pela metade. 4 dias para o grupo controle, 2 dias para o grupo intervenção. Isso é um resultado que deu muita força para esse estudo, porque é muito importante a gente conseguir evitar e tratar o delírio hoje, que é uma das principais
ameaças, digamos assim, que o nosso paciente tem dentro da terapia intensiva, porque ele piora todos os desfechos do nosso paciente. Bartel no momento da alta hospitalar. Pacientes do grupo intervenção Bartel de 75 contra o Bartel de 55 do grupo controle, ou seja, os pacientes do grupo intervenção fazem mais AVDs independentes do que os pacientes do grupo controle. Tempo livre da ventilação mecânica, 23 dias e meio para o grupo intervenção, 21,1 dias para o grupo controle, ou seja, o paciente do grupo intervenção fica mais tempo sem necessidade de ventilação mecânica. A gente vê aqui, ó, tempo de duração da ventilação mecânica, olha o grupo controle, 6,1 dias, enquanto quem fez protocolo de fisioterapia e terapia ocupacional precoce, 3,4 dias, ou seja, o tempo de ventilação mecânica diminuiu pela metade para o grupo que fez a mobilização precoce. Aí aqui a gente vê pacientes que desenvolveram fraqueza adquirida na UTI, 31% no grupo intervenção, 49% no grupo controle. Então a gente vê que quem faz a terapia precoce tem menos chance de desenvolver fraqueza adquirida na UTI. E tempo de internação, apesar de não ter dado diferença estatística, olha aqui os números. 5,9 dias para o grupo intervenção, 7,9 para o grupo controle, ou seja, o grupo intervenção fica 2 dias a menos internado na UTI. O que isso representa? Isso representa economia, menos custo para o nosso hospital. Um dia de UTI custa aproximadamente, aí, bem por baixo, R$5.000. Então, 2 dias a menos equivalem a R$10.000 por paciente. Faça as contas, quantos pacientes internam na sua UTI em um ano? Se você conseguir uma economia aí de 2 dias de R$10.000, quanto de dinheiro isso vai gerar de economia no fim do ano, certo? Esse gráfico aqui mostra os pacientes que estão retornando à independência funcional com o passar dos dias da internação, e a gente vê que até o 14º dia praticamente não tem diferença entre o grupo intervenção e o grupo controle. Até que a partir do 14º dia a gente vê que o grupo controle estagna, os pacientes param de melhorar, de ter funcionalidade, enquanto os pacientes do grupo intervenção continuam melhorando e retornando à independência funcional. Isso é uma característica meio que inerente à atividade física, né? Ela não é uma coisa totalmente imediata, ela demora um certo tempo para trazer determinados resultados. Então, apesar da gente ver que teve vários benefícios de forma aguda ali dentro da internação, alguns benefícios demoram um tempo para aparecer. Aqui no caso, 14 dias, que coincidentemente é o mesmo tempo que um outro trabalho também mostrou, que demorava em torno de 14 dias para começar a enxergar essa diferença entre o grupo mobilização precoce e o grupo que participava do grupo controle. O que estava independentemente associado a esse retorno ao estado funcional independente? Idade, ausência de sepse e a mobilização. Então, a nossa fisioterapia, a terapia ocupacional que a gente faz com o paciente é fator independente associado ao retorno ao estado funcional. Então, é fundamental que a gente inicie a mobilização realmente de maneira precoce com os nossos pacientes para ter ganhos parecidos com esses. Conclusão. Fisioterapia e terapia ocupacional precoce, associadas à interrupção diária da sedação em pacientes críticos sobre ventilação mecânica, é segura, factível e bem tolerada. A gente viu apenas um evento adverso, poucas sessões tendo que ser interrompidas, e eles conseguiram entregar a terapia para basicamente todos os pacientes que eles se propuseram. Resulta em melhores desfechos funcionais na alta hospitalar, então a gente viu menos pacientes com fraqueza adquirida na UTI, pacientes com Bartel melhor, pacientes deambulando mais no momento da alta hospitalar, menor duração do delírio, então tem menos delírio nessa população que realiza a mobilização precoce, isso está associado também a melhores desfechos, mais dias livres da ventilação mecânica, ou seja, menos tempo de ventilação mecânica, e a gente sabe que a ventilação também é um fator associado à piora de alguns desfechos. Um deles é a fraqueza adquirida na UTI. Quanto mais tempo de ventilação, maior a chance do seu paciente ter fraqueza adquirida na UTI. Então, a mobilização precoce trouxe muito bons resultados para esse grupo de pacientes. Tá certo? Galera, é isso aí. Esse foi o nosso primeiro artigo, o nosso primeiro Sunday Paper. Se você gostou, já se inscreve aí no canal para não perder mais nenhum. A todo domingo eu vou estar aqui trazendo um novo artigo para vocês. Deixa seu like para a gente poder subir esse vídeo, fazer esse vídeo se espalhar aí no YouTube.
ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação de vídeo novo no nosso canal e deixe seu comentário. Tem alguma sugestão, tem alguma crítica, tem algum tema que você quer ver, tem algum artigo que você quer ver aqui? Já deixa aí, escreve aí, fala o que você achou, se você gostou, se você não gostou. E eu espero vocês no próximo domingo com mais um artigo. Até lá!